Salve galera! Tamo aí, canal Último dos Moicanos. Agora vamos começar a pegar firme, a trabalhar bastante por ele, conversar bastante, contar muita história. E vamos que vamos. Conto com a ajuda de vocês, se inscrevendo, curtindo e comentando. Então esse é um vídeo que eu sei que não vai ter muitas visualizações, até porque eu tenho trabalhado mais pelo short e não tinha pegado firme ainda nesse projeto. Eu tive o projeto Diário de um Sobrevivente, onde começou contando a minha história e depois mudou. Eu comecei a contar a história dos outros e aí de repente aí virou motoboy. Então eu tava contando aquilo que eu tava fazendo. Mas aí acabou cansando. Dá muito trabalho também e acabou parando. Então eu resolvi criar este canal, o canal Último dos Moicanos. A ideia era justamente começar do zero. Aí você perguntar, por que você não mudou o nome lá do outro? Porque eu quero deixar ele, por enquanto, parado. Eu pretendo fazer uma outra coisa com ele. Já tem 1000 e poucos inscritos. Então eu queria começar esse do zero. Um desafio de ganhar inscritos, de contar histórias legais. Fazer o canal crescer do zero é um desafio gostoso. Então a gente vai trabalhar bastante para procurar ocupar a mente, usar a mente para algo produtivo. Às vezes a gente perde muito tempo pensando em como mudar coisas que você não consegue mudar nas pessoas, né? Elas precisam mudar, elas precisam enxergar a coisa de fato como ela é, não com as coisas criadas na sua cabeça às vezes, muitas vezes por problemas antigos, por traumas adquiridos, situações mal resolvidas, falta de uma espiritualidade correta. Acho que tudo isso contribui para um mundo doente. O problema é que essas pessoas acabam contaminando as pessoas que estão à sua volta, né? É complicado. Então eu tenho passado por uma fase muito assim, sabe? Muito no trabalho, na vida do cotidiano, relacionamentos. Então eu quero usar exatamente a criação desse canal, desse projeto, para usar até como terapia para mim, para estar trabalhando, para estar editando, até porque é muito trabalhoso. Precisa de muita dedicação mesmo. Quando eu comecei na internet, eu comecei achando que era muito fácil de ganhar um dinheiro, mas não é nada disso. Realmente você tem que gostar daquilo que você está fazendo, como qualquer outra coisa, gostar e gostar muito, se dedicar muito, estudar muito e pedir para Deus e que dê tudo certo para que as coisas aconteçam, né? Então, internet, eu vi na prática que é isso. Então, este canal eu quero deixar ele bem profissionalizado, dar o meu melhor, que eu quero chegar num lugar legal. Hoje eu quero contar para vocês brevemente a história que aconteceu comigo. Eu conheci uma pessoa, um viajante de bicicleta. Para quem não sabe, eu tô aqui em Itapecerica, que é justamente a proposta do canal, contar a história de um surfista vivendo em Itapecerica, os motivos, o porquê, as vantagens, as desvantagens. Contar exatamente isso. Essa é a proposta do canal. E foi muito legal porque eu estava indo tomar café e quando eu estava voltando, eu vi um cara pedalando e vi já de longe que era um viajante. E eu vi que ele estava perdido, que ele estava o rádio deu uma ligada sozinho aqui. Deixa eu desligar para não atrapalhar a história. As edições. Aí tem que arrumar. E eu acenei, ele parou e eu vi que ele estava perdido. Estava com um semblante assim de bastante assustado. Claro, ele nunca passou ali, então ele estava tentando procurar, né? E aí eu gritei qualquer coisa, ele respondeu. Eu perguntei, tá indo para onde? Aí ele falou, tô indo para Santos. Aí eu olhei assim, pô, você tá indo para Santos? Tá indo pro lugar errado.
Para quem conhece a região aqui, muita gente conhece a região, estou em Itapecerica, né, como já falei. E ele estava indo ali, subir no sentido do Valo Velho, ia cair lá para o Morro do Oeste, então quer dizer, ele ia cortar toda a cidade. Eu perguntei, você tem interesse em conhecer? Ele, não tenho interesse. Eu falei, então encosta aqui que eu vou te explicar um outro caminho. Era só ele pegar a BR, pegar o Rodoanel, pega uma estrada mais aberta, tem ponto para dormir, tem um visual legal, não tem morro. De bicicleta eu já visualizei rapidamente que era muito melhor. E aí nesse período eu vi que eu tentei mostrar para ele no mapa dele, mas ele estava usando o mapa cru. Então quer dizer, ele fica mostrando toda aquela parte verde, né? E aí eu perguntei se ele tinha um Waze, os argentinos não usam Waze. Ele tentei instalar o celular dele, pediu para desinstalar aplicativos, aí eu desencanei, mas eu vi que ele tinha o Google Maps, eu achei que ele não tinha. E só que ele não apertava aquele botão iniciar, né? O percurso, né? Então ele fica todo o caminho mostrando certinho para onde você vai e para onde você tem que ir. Muito mais fácil, né? Do que você ficar abrindo o mapa e tentando se locomover, olhando, tentando chegar. Loucura, para mim loucura o que ele estava fazendo. E ele veio da Argentina assim. Eu tentei perguntar para ele a cidade, mas ele falava assim um espanhol. Me corrija se eu estiver errado, que a argentino fala espanhol, castelhano. Realmente preciso ter certeza disso. Me ajuda aí. E era difícil a comunicação, porque eu entendo um pouco, já trabalhei para argentino, mas eu percebo que cada região tem um diferente. O dele era bem difícil. Então até que eu peguei, foi bastante tempo. Então ele ficou comigo o dia inteiro, isso foi bem cedo, umas 8 e pouco da manhã. Então eu acolhi ele ali no trabalho, dei água e tal. Tentamos arrumar a bicicleta, ele estava com a bicicleta quebrada. Não tava podendo trocar a marcha. Eu falei, você é doido, tem que arrumar isso aí, pô. Ele, não, vou assim mesmo. Eu falei, meu, arruma isso aí, a hora é agora, é agora. Aí eu mandei ele falei, ó, descarrega as coisas aí, coloca aí. E mandei ele num caminho que ali no Pinheirinho, pra quem conhece, que tinha uma bicicletaria. Mas ele falou que as peças que ele ia trocar eram 80 e poucos uma e 40 e pouco outro. E ele queria trocar por coisas. Então, óbvio, os caras não quis, né? Sem cogitação aqui neste local. Então ele voltou, aí ele tentou arrumar, aí ele melhorou, tal, e eu levei ele para almoçar. Eu ia almoçar, tem um restaurante aqui perto, então dei um almoço para ele, bateu um rango, até que às 2 horas, mais ou menos isso, 3 horas, acredito, falei, meu, tá ficando tarde, eu ia trabalhar até mais tarde. O esquema é você descer. Eu lembrei de um posto que tinha. Eu tentei num vizinho, num terreno. Mas o vizinho ficou assim, né? Era só no terreno, né? Mas tudo bem. Ele não quis. Aí ele falou, indicou o mesmo lugar que eu tava pensando, que é o posto Missões aqui. Lá para os caminhoneiros, tem banheiro, tem chuveiro. Os caras com certeza deixam o cara ficar ali num canto ali. Então era fácil e ele tava na cara do gol. Era acordar cedo e ele tava na cara da BR e ia embora. Então foi esse o nosso contato, assim, para mim assim foi muito legal, assim, eu fiquei meio feliz, vivenciando tudo isso que eu falei, desse papo de como a nossa sociedade está doente. Acho que é um caso a se pensar. Então aquilo ali, a busca dele por chegar no destino, na real ele estava indo para Ubatuba. Ele tinha combinado com a namorada, em um determinado percurso ele se perdeu. Tivemos um problema técnico aqui, acabou a bateria do celular, então eu gravei o vídeo e não saiu nada. Vou tentar entrar na onde eu estava. É mais difícil, por isso a dificuldade de gravar e de fazer esse trabalho. Já é tarde da noite, eu estou aqui corrigindo esse vídeo. Então o que eu estava contando é que eles, em um determinado momento, ele e o amor dele, eles se perderam ali. Eles se perderam. Por algum motivo, um ficou na frente, outro ficou atrás. Eles acharam que estava perto, mas acabou que não estava. Então, a luta deles agora é para se encontrar. Ele estava muito preocupado com ela, estava tentando comunicação, não conseguia. Eu tentei pelo meu, também não conseguia.
Ao mesmo tempo eu vi que ele confiava nela, que ela ia saber se virar para poder se encontrar ali na frente. Mas imagine ela também lá, ela de lá também, estava sozinha. Sabe-se lá qual caminho ela tomou, se ela pegou o rodoanel, se ela foi por dentro. E ele estava calculando os dias para ele se encontrar. Ele estava perguntando que dia. Eu falei, final de semana você já vai estar lá. Se você pegar firme. Então quer dizer, pouco tempo. Então isso animou ele. De que sabia, tinha certeza que já ia encontrar. Embora cada um estivesse passando pelas suas dificuldades. Mas eles estavam ali. Eles iam se encontrar. Então, para mim, foi uma lição de vida, principalmente neste momento que eu estou vivendo, de vários conflitos, trabalho entre as pessoas que você convive, relacionamento, da dificuldade de lidar com o pensamento das pessoas. Então, caiu tudo isso. A liberdade dele, pedalando, enfrentando a vida. Será que a gente está fazendo certo? Será que o estilo de vida comum é o certo? Ele estava sem dinheiro ali. Quando eu ofereci ajuda para ele, eu vi que ele estava no sufoco. Então ele agradeceu muito a acolhida, ele relaxou, obrigado, louco. Então aquele sorriso dele me fez querer ajudar mais ainda. Ele estava na bicicleta, pedalando, para chegar lá em Ubatuba. Era isso que ele queria fazer. Lá em Ubatuba, encontrar o amor dele. Ele falou que tem um amigo dele que veio para Ubatuba e estava bem, tinha comprado casa, vivia só de artesanato. Então ele veio em busca de uma vida melhor. Eu perguntei se a Argentina estava bem ou se estava ruim. Ele falou que tá melhor, mas ainda é muito ruim, as coisas são muito caras. Essa proposta do artesanato, por experiência própria, eu sei que ela é muito mais difícil. No Brasil não tem a valorização que deveria ter, por questões financeiras mesmo, né? Mas ele estava indo. Chegar em Ubatuba, encontrar o amor e construir a história. Essa foi a história de hoje. Se inscreve aí, comenta, principalmente nesse começo, é muito importante. Cada curtida, qualquer comentário, kkkk, não quer comentar nada, comenta que bosta, que legal, qualquer coisa, mas para poder ajudar a dar engajamento e a gente poder crescer, principalmente nesse começo, com a ajuda dos amigos, a ajuda das pessoas mais próximas, e a gente vê onde a gente chega. Então, bora trabalhar, criar conteúdo e deixar prontinho para vocês. Valeu?